Fala pessoal, meu nome é Rafael Awad, nascido em São Paulo e eu nunca tive um... Fala pessoal, meu nome é Rafael Awad, sou da cidade de São Paulo e eu nunca tive um infarto cruzando a Avenida Ipiranga com a Avenida São João. Hoje minha cidade natal comemora 464 anos de história. É claro que não dá pra falar de tudo. Portanto, eu vou focar em algumas curiosidades que ajudam a explicar como que São Paulo se transformou no que ela é hoje. E se gostar, deixe seu joinha, compartilhe com os amigos e ajude a gente a continuar trazendo mais conteúdo e mais curiosidades para vocês. Você deve se lembrar das suas aulas de história, onde ensinaram que a cidade de São Paulo foi fundada por padres jesuítas no local onde fica o pátio do colégio. Beleza, isso aconteceu mesmo. Mas na verdade a história começa um pouco antes, com um cara chamado João Ramalho, ainda pouco estudado nessas mesmas aulas de história. João Ramalho foi um náufrago português, que de alguma forma que ninguém sabe ao certo, veio parar aqui nessas terras, se integrou com os índios, virou amigo de todo mundo e ainda casou com a filha do cacique Tibiriçá, que era um dos caciques mais importantes da região. Zerou o Tinder, né? Então, quando os jesuítas chegaram aqui, junto com os primeiros portugueses, encontraram um homem que já vivia completamente integrado com os indígenas. O começo dessa relação, apesar de pacífico, não foi nada bom, porque os jesuítas reprovavam completamente o estilo de vida do João Ramalho. Mas, como os jesuítas precisavam se relacionar com os índios e o cara se dava muito bem com eles, os jesuítas olharam essa relação um pouquinho diferente e João Ramalho acabou se tornando fundamental para a integração entre jesuítas e indígenas aqui na nossa cidade. Nessa época, nossa cidade, que ainda era um pequeno vilarejo, ficava numa das regiões mais pobres do Brasil, praticamente esquecida por Portugal, que só tinha olhos para cana-de-açúcar e para o pau-brasil. Assim como nos Estados Unidos, a nossa situação só começou a mudar com a nossa expansão para o oeste, que no nosso caso brasileiro foi feito através das entradas e das bandeiras, que desbravaram todo o interior do nosso país. Os bandeirantes avançaram tanto na exploração territorial que a província de São Paulo acabou se tornando a maior província do país no início do século XVIII. Eles praticamente só pararam quando encontraram jesuítas espanhóis no meio do caminho. Hoje, o nosso estado é repleto de referências às bandeiras, o que pode ser visto principalmente nas nossas rodovias, como a Anhanguera, a Bandeirantes e a Fernão Dias, que remontam alguns dos caminhos que os bandeirantes usavam para poder cruzar o país. E é claro que não dá para avançar na história de São Paulo sem avançar também na história do café. Ficou bom isso? Ficou horroroso. Ficou horroroso. Tá bom. O desenvolvimento do café no Vale do Paraíba e também no Oeste Paulista trouxe não só um avanço econômico, mas também um avanço tecnológico, quando conseguiu colocar dentro do estado de São Paulo os trilhos. A chegada dos trens intensificou a cultura de café no Oeste Paulista. Para escoar essa produção, foram construídas algumas ferrovias. Uma delas ligando Sorocaba à cidade de São Paulo e outra ligando Jundiaí ao Porto de Santos, passando por São Paulo. Mas, como estamos no Brasil, e o Brasil não é para amadores, cada ferrovia foi construída por uma empresa diferente. Uma era francesa e a outra era inglesa. E o problema é que as bitolas dos trens também eram diferentes. E para resolver esse problema acharam uma solução bem à brasileira. Construíram uma estação de trem bem ao lado da outra, que são as atuais estações da Luz e a estação Júlio Prestes. Então, o café vinha até São Paulo, descarregava na Júlio Prestes, era carregado em carros de bois só para atravessar a rua, era carregado novamente num trem e aí sim descia para o Porto de Santos. Esse desenvolvimento econômico atraiu para o nosso país uma série de imigrantes, que se alojavam onde hoje fica o Museu do Imigrante e que depois seguiam de trilhos para as fazendas no interior paulista ou ficavam aqui na cidade mesmo. Esses fluxos de imigrantes mudaram a cara da cidade. Para vocês terem uma ideia, em 1893, dos mais de 130 mil habitantes da cidade, mais da metade eram imigrantes. Hoje, São Paulo é a maior cidade libanesa, japonesa e italiana fora de seus respectivos países. E não é à toa que mais de 1/3 dos restaurantes da nossa cidade são pizzarias. Esse aumento repentino da população, junto com a substituição da mão de obra escrava pela assalariada, criou uma demanda crescente por bens e produtos básicos, o que permitiu e abriu o caminho para novos empreendedores.
Foi o caso, por exemplo, de Francesco Matarazzo, que praticamente inaugurou a atividade industrial do Brasil no início do século XX, fabricando aqui produtos de consumo do dia a dia. Estima-se que no auge, as 365 fábricas da Matarazzo empregavam 6% da população paulista e eram também a quarta maior economia do país, perdendo apenas para a União, para o estado de São Paulo e para o café. Esse desenvolvimento industrial também trouxe um desenvolvimento da cidade, pois se criaram novos bairros, principalmente nos arredores dessas fábricas. É o caso da Moca, na Zona Leste, bairro onde eu nasci e também nasceu o Juventus, time criado por italianos e pelos operários das fábricas do Rodolfo Crespi. Moca, meu! Além dos bairros industriais, em São Paulo também se desenvolveram bairros que traziam consigo a peculiaridade de cada uma das nacionalidades que vieram para cá. Essas divisões, é claro, geravam também rivalidades, nas ruas e principalmente no futebol. É dessa época que surgiram os tantos clubes que nós vemos na nossa cidade hoje, como o Clube dos Ingleses, o SPAC, fundado pelo próprio Charles Miller, o Germânia dos alemães, o Paulistano dos brasileiros e muitos outros famosos no futebol, como o Palestra Itália, o Corinthians e a Portuguesa. Mas as tensões, infelizmente, nem sempre ficavam no campo dos esportes. Há relatos de quebra-pau generalizados na cidade ao longo dos anos entre diferentes grupos de imigrantes, como é o caso dos poucos conhecidos protocolos italianos, que em 1896 quase levou a Itália a entrar em guerra com o Brasil. Isso ocorreu após comerciantes italianos conseguirem, com a ajuda do governo da Itália, uma indenização do governo brasileiro pelos prejuízos causados pela Revolução Federalista Gaúcha e pela Revolta da Armada de 1893. Indignados com o fato de que apenas os italianos receberam a indenização, os estudantes paulistas resolveram fazer uma manifestação bem parecida com a que eles fazem hoje em dia, e saíram por aí queimando as bandeiras da Itália pelo centro da cidade. A resposta veio logo em seguida, quando um cônsul italiano liderou secretamente uma marcha contra os brasileiros, em nome da honra italiana, o que acabou resultando em conflitos, com pedradas, facadas e até armas de fogo. Há até o relato de um italiano que se vestia de mulher para poder atacar os brasileiros sem chamar muita atenção. A confusão foi tanta que o rei da Itália, Humberto I, chegou a proibir a imigração de italianos para o Brasil e chegou a cogitar enviar uma frota de guerra para a costa brasileira. Mas, felizmente, ao invés de enviar uma frota, o governo italiano decidiu enviar apenas uma comitiva diplomática para exigir explicações formais do Brasil, o que não deu muito certo, porque todos os da comitiva morreram de febre amarela no meio do caminho. Vai Brasil e não esqueça de tomar sua vacina. O acúmulo de riqueza gerado pelo café e pelos industriais em São Paulo gerou um movimento de modernização da cidade, tentando aproximar a capital do estado das grandes cidades europeias e em especial de Paris. O primeiro marco de tal movimento vem com o Teatro Municipal, o primeiro prédio iluminado por eletricidade no Brasil e que foi projetado pelo Ramos de Azevedo. O dia da inauguração do teatro deu o tom do que seria São Paulo do futuro. Luxo, requinte e, claro, como não poderia faltar em São Paulo, o primeiro engarrafamento da cidade, gerado nos arredores do teatro por uma mistura de carroças com alguns poucos carros. A modernização dada na cidade seguiu em direção aos bairros mais ricos da cidade, deixando de lado os bairros mais pobres da Zona Norte e da Zona Leste, que eram ocupados por operários. Essa escolha de planejamento urbano tem consequências até hoje na infraestrutura desses bairros. Mas não é só de prédios que é feita São Paulo. Ao longo do último século, a cidade conseguiu criar diversos centros de excelência acadêmica e científica. Em poucos séculos, fomos de uma pequena vila para a maior e mais rica cidade do hemisfério sul. Entender aquela São Paulo de Piratininga, virada do avesso por um turbilhão de imigrantes, bandeirantes, modernistas e tantos outros que ajudaram na construção dessa cidade, é fundamental para entender por que o paulistano tem tanto orgulho de morar aqui. Então, apesar de ser fácil fechar os olhos e se lembrar imediatamente de todos os problemas que nos estressam nessa cidade, como as enchentes, o buraco, o trânsito, das multas, dos faróis queimados, da violência urbana, da má qualidade da saúde, do metrô atrasado, dos preços altos, da má sinalização, do aluguel, do pouco verde, do ar poluído e tantos outros, vamos aproveitar o aniversário da nossa cidade para lembrar que a história de São Paulo não é a história do concreto, mas sim a história de pessoas como eu e você, que nascidas ou não aqui, se esforçam todos os dias para construir um pouquinho mais da cidade que nos permite realizar os nossos sonhos. E para você, o que é que faz de São Paulo uma cidade tão especial? Deixa aqui nos comentários. Fala galera, se vocês gostaram desse vídeo e se interessam pelo tema, todas as referências que eu usei para construir esse texto estão aqui na descrição. Não deixe de curtir e compartilhar, e se você quer receber esse vídeo para o WhatsApp, mande seu nome para o número que aparece aqui embaixo na tela.
e obrigado pela atenção. Nem o youtuber agradece a atenção, né? Não. Valeu!